Tenho batido lá em Franca faz tempo para vir estar aqui com vocês, mas às vezes fica difícil por conta da obra que nós já fazemos lá, das várias viagens. Mas isso não era desculpa, o pastor Ivan me pegou pelo pescoço e falou: vem. E eu vim com muito prazer, com muita alegria. O pastor Paulo mandou um abraço para todos vocês. Ele disse que em breve vai tentar estar aqui também. Nasceu o segundo filhinho dele, então está um pouquinho mais corrido, é o Felipe. Ele está com alguns meses de vida. Ele também, nesses últimos tempos, tem estado bem corrido com muitas coisas, mas ele faz questão de estar com vocês e de saber que ele sempre conversa com o pastor Ivan, com o pastor de vocês. Nós temos essa igreja aqui, não na nossa memória, nós temos essa igreja aqui nas nossas orações. Amém. Nós temos ela com muita alegria, com muito amor por cada um de vocês. Amém. É um prazer, mais uma vez, estar aqui, compartilhar a palavra. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse: Abraão. E este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus escravos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus escravos: Esperai aqui, com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, a faca. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, o deitou no altar, em cima da lenha, e, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar, sacrificar o seu filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá, ou Yahvé Nissi. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Versículo 15. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isto, e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus escravos, e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Vamos orar mais uma vez, feche os seus olhos. Senhor Jesus, nos colocamos diante da sua presença hoje, e reconhecemos, Deus, que sem a tua ajuda nada podemos fazer. Deus, fala com o seu poder e com a sua autoridade aos nossos corações, a essa graciosa congregação essa noite. Fortalece, ensina, instrui, anima, encoraja, mas sobretudo, Senhor, abre os nossos olhos para que compreendamos as maravilhas da tua lei. Faz-nos entender que os teus caminhos não são nossos caminhos, que os teus modos de agir não são os nossos modos e que as tuas preferências não são as nossas. Mas faz-nos entender que em tudo isso há um Deus amoroso, há um Deus gracioso cuidando das nossas vidas.
Que o Senhor nos ajude e que pela sua misericórdia o Senhor fale conosco essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, os puritanos, eles tinham uma frase que ficou muito famosa no século deles, a respeito do sorriso de Deus. E eles usavam essa frase para momentos dolorosos da vida. Eles usavam essa frase, eles usavam essa expressão, não para momentos alegres, não para momentos quando tudo ia bem, quando tudo dava certo, mas eles usavam essa frase: Deus, sorri sobre nós, o seu sorriso, para quando eles perdiam um filho, para quando a segunda esposa de um deles morreu, e a primeira já tinha morrido também, para quando a rainha Maria da Inglaterra tinha ordenado mais uma das suas sangrentas perseguições. Eles usavam essa frase para quando a peste negra irrompeu em Londres e milhares foram mortos. Eles falavam: Senhor, sorri sobre nós o seu sorriso. Eles usavam essa frase para momentos de dor, para momentos de luto, para momentos de angústia. Porque eles acreditavam que o sol de Deus não podia se apagar apesar das nuvens negras no horizonte. Eles acreditavam que a soberania de Deus e que o poder de Deus não podia ser limitado pelas nossas circunstâncias aparentemente difíceis, dolorosas e angustiantes. Eles acreditavam que ainda havia um rei sentado no trono. Eles acreditavam que ainda havia um Deus amoroso nos céus, ainda que aparentemente tudo que aparecia dele para nós era um rosto carrancudo. Eles acreditavam que Deus estava no controle, que Deus estava cuidando de todas as coisas. E muito do que esses homens e mulheres tiraram de força para viver as suas vidas no século XVII foi de passagens como essa que nós lemos no Antigo Testamento. Nós acreditamos que as doutrinas que Deus nos chama para viver, elas estão todas expostas no Novo Testamento. Mas nós também acreditamos que elas estão ilustradas, vividas na vida dos santos do Antigo Testamento. Abraão aqui ele foi chamado para ser fiel até o fim. Abraão aqui foi chamado para permanecer de pé. Abraão aqui foi chamado para ficar com o Senhor até o último dia da vida dele. E a ilustração disso, na prática, ao vivo, a cores e com dores, estava nessa passagem aqui. Talvez não haja na Escritura uma passagem mais triste do que essa no Antigo Testamento. E o paralelo dessa passagem no Novo Testamento, o cumprimento dessa passagem no Novo Testamento, só podia ser a cruz. Só podia ser a crucificação de Jesus. E são dois momentos muito dolorosos na história dos dois testamentos. Mas são dois momentos que, se a gente olhar da perspectiva de Deus, são os momentos em que Deus está mais sendo glorificado, em que Ele está mais sendo exaltado. O texto que nós lemos fala no versículo 1, depois destas coisas. Depois de que coisas? O que tinha acontecido com Abraão até aqui? Bem, ele vivia em Ur dos Caldeus, ele vivia na Mesopotâmia. Ele era idólatra, ele era perdido, ímpio, pagão, pecador. Ele estava perdido sem Deus no mundo. Deus o chamou, Deus o convocou à fé. Deus lhe deu promessas, Deus exigiu coisas dele, e Deus o chamou para a verdade. Deus lhe deu a promessa de um filho, e Abraão tinha uma esposa estéril. A esposa não poderia conceber. Ele tinha 75 anos quando Deus fez essa promessa. Quando ele cumpriu, foi 25 anos depois. Ele já estava com 100 anos, e Sara já tinha cessado de dar à luz, já estava velha também. Deus cumpriu a promessa. Abraão passou por vários altos e baixos. Ele desobedeceu a Deus no meio do caminho. Não pensa que a vida do cristão é só obediência, não. Ele desobedeceu a Deus no meio do caminho. Ele acabou tendo um filho com Agar, Ismael. Esse filho depois foi motivo de muita dor de cabeça para ele e para a família dele. Esse filho passou a perseguir Isaac, que era o filho da promessa. O apóstolo Paulo fala que o filho da escrava perseguia o filho da livre. E Abraão teve problemas na sua casa. Abraão teve dificuldades. Ele teve que lutar uma guerra para libertar o seu sobrinho Ló. Depois de lutar essa guerra, ele deu liberdade novamente para o sobrinho. O sobrinho escolheu errado e foi para Sodoma. E então param 3 viajantes na casa de Abraão e é revelado para ele que Sodoma seria destruída. Abraão intercede por Sodoma, intercede por Ló. Abraão passou por várias provas na fé dele. Abraão passou por várias
vários testes que Deus estava fazendo com a vida dele. Esse aqui é o 9º teste que Deus estava fazendo com Abraão. Ele já tinha passado por 8 testes anteriores. Está escrito aqui, depois destas coisas, depois de lutar com Abimeleque, depois de passar um aperto danado com o faraó no Egito, depois de passar fome, sede, está aqui o velho Abraão com Isaac. Está aqui Abraão depois de ter despedido Ismael e ter ficado triste com isso. Está aqui o velho amigo de Deus, passando por mais uma nova provação, passando por mais uma nova etapa. Está aqui um homem que já era experimentado. Está aqui uma pessoa que já tinha provado para Deus que amava Deus. Está aqui uma pessoa que já conhecia e já sabia ouvir a voz do Senhor, que conhecia a revelação do Senhor. Mas estava aqui um homem novamente para ser colocado à prova por Deus. O versículo 1 ainda continua e fala: pôs Deus à prova a Abraão. Esse homem seria novamente testado. Por quê? Se ele já estava velho. Por que se ele já tinha sido fiel tantas vezes? Por que se em tantas e tantas oportunidades ele não tinha negado o Senhor? Irmãos, isso aqui nos mostra uma coisa muito graciosa com relação à vida cristã, mas ao mesmo tempo uma coisa muito dolorosa, que enquanto nós não chegarmos aos céus, nós continuaremos sendo provados. Enquanto nós não passarmos para a eternidade com Cristo, as provações não desaparecerão das nossas vidas. É um engano achar que quanto mais velho nós ficamos na fé, quanto mais velhos nós ficamos de igreja, as coisas vão melhorar. Dias melhores virão, tempos melhores virão. Nem sempre, irmãos. Nem sempre. Nem sempre será assim. Com bons soldados, com bons combatentes, o exército, a marinha a aeronáutica, não abre mão deles tão facilmente assim. Eles são pessoas experimentadas. Conhecem o campo de batalha, são veteranos de guerra. Quando novas batalhas surgem, eles são enviados junto com os batalhões, porque eles sabem como se precaver do inimigo. Eles sabem como lutar e eles têm um potencial maior de ganhar aquela guerra. Mas pastor, eles já são velhos, para que mandar esses homens de novo para o campo de batalha? Eles já deram a contribuição deles. Mas eles podem ajudar muitas vidas pelo seu exemplo, encorajamento e pelas táticas que eles já aprenderam ao longo dos anos. Muitas vidas podem ser poupadas por causa do exemplo deles. E aqui nós temos um santo do Antigo Testamento. Aqui nós temos um homem que é chamado de amigo de Deus. Alguém que Deus amava. Alguém que Deus cuidava com um carinho muito peculiar. Temos Abraão aqui. E Deus vai colocar Abraão novamente à prova. Quanto mais nós envelhecemos na fé, mais nós devemos saber que Deus vai nos testar. Que a nossa fidelidade vai ser um importante testemunho para os ímpios, para os nossos familiares, para as pessoas da nossa igreja. Quanto mais tempo passar, tenha certeza, às vezes os problemas não vão diminuir, às vezes eles vão crescer mais e mais, para que a fé verdadeira seja vista através da sua vida, e com isso Deus receba glória. Só que há uma questão aqui interessante também. Deus sempre faz um contraponto. Deus não requereu de alguém que era neófito, de alguém que era novo na fé, uma coisa tão grave quanto essa que ele requereu de Abraão. Aqui Deus iria pedir o filho de Abraão. Então nós podemos confiar também que Deus não vai colocar fardos pesados em ombros inexperientes. Deus não vai cobrar a obediência do pastor Ivan, dos novos convertidos. Deus não vai cobrar a tenacidade, a disposição de heróis bíblicos, de pessoas que estão iniciando, engatinhando na fé. Deus vai fazendo isso pouco a pouco. Ele vai crescendo a nossa confiança nele. Ele vai crescendo as nossas provações. Ele vai crescendo as instruções para a nossa vida, pouco a pouco. Porque ele sabe que senão nós não suportamos. E isso concorda com o texto de Coríntios, que fala que não veio sobre nós tribulação tal que não fosse humana, mas juntamente com a tribulação, com a provação, vem também o escape. Deus nos dá provas que nós somos capazes de suportar em obediência a Ele. Deus nos dá testes, Deus nos dá situações para sermos provados, mas Ele juntamente com isso nos dá a graça para passarmos por aquilo.
Foi o que ele fez aqui com Abraão. Ele não estava testando aqui o Abraão de 25, 35 anos atrás. Não. Ele estava testando alguém maduro na fé. E era isso que eu queria falar conosco essa noite. Maturidade na fé. Maturidade no conhecimento do cristianismo. Maturidade em sermos aprovados na vida do Evangelho. Deus requer isso de nós, à medida que nós vamos crescendo no Senhor. E a Bíblia aqui continua falando que Deus colocou Abraão à prova. Essa palavra aqui, colocar à prova, ou tentar, ela pode ter dois significados. O primeiro significado dela são provações de Satanás. Essas provações são terríveis, porque elas são intencionadas para nós cairmos. Essas tentações, quando Satanás vem nos tentar, elas são planejadas, elas são orquestradas pelo arqui-inimigo de Deus e das nossas almas, para que a gente caia, para que a gente peque, para que a gente desista. Por isso que Deus fala, se aqueles dias não fossem abreviados, os próprios escolhidos não se salvariam. Esse tipo de provação são provações para que nós venhamos a cair. Elas estão relatadas no livro de Pedro, elas estão relatadas no livro de Tiago, e Paulo também fala delas em Romanos 6, versículo 12. Ele também fala desse tipo de provação. São testes que Satanás faz visando o nosso pescoço, visando a nossa alma, que sem a interferência de Deus, nós certamente pereceríamos. Como diz o Salmo, se o Senhor não tivesse nos livrado, nós teríamos perecido pelos nossos inimigos. Mas esse tipo de provação, quem está fazendo aqui não é Satanás, não é o diabo. Quem está colocando aqui o seu melhor amigo à prova é Deus. Um Deus que tinha se revelado ser amoroso. Um Deus que tinha se revelado ser bondoso, ser gracioso. Ele iria provar Abraão aqui. Como? A palavra hebraica usada aqui nesse verbo é a mesma palavra utilizada para provar a prata ou para provar o ouro. É uma palavra que lembra a raiz de purificação. Deus estaria, através dessa provação, purificando Abraão. Ele estava pegando um metal bruto da natureza e ele estava separando ouro, cobre, manganês, ferro. Ele estava deixando o ouro puro. Ele estaria ali aumentando a temperatura, ele faria a divisão daqueles materiais e era como um ourives, deixando o ouro purificado. Deus estava fazendo isso aqui com Abraão. Não era uma prova do diabo, não era uma prova intencionada por Satanás para fazê-lo cair, mas era uma prova enviada por Deus até ele. Irmãos, Deus nos provará. Deus nos provará. Talvez Deus está te provando essa semana. Talvez Ele está provando você com situações que você não imaginava. Talvez Ele está provando você como Ele provou o Jó, e Jó falou, ai, o que eu temia me sobreveio. Meu Deus, o que eu temia, onde eu tinha mais medo, o que era, Jó? Eu perdi minha família, eu perdi meus filhos, eu perdi minhas posses, o que eu temia me sobreveio. Talvez seja essa a provação que você está passando ou vai passar. Mas o fato é que Deus sempre prova os seus filhos. Não há nenhum filho de Deus que esteja isento de ser provado. Lembra de Malaquias, capítulo 1, que Deus fala, eu amei Jacó e aborreci a Esaú. Como é que foi a prova de Deus de ter aborrecido, odiado Esaú? Bom, Esaú casou com 2 mulheres do jeito que ele quis. Esaú era um perito caçador, ia e vinha sem medo. Esaú era um homem forte, bruto, que todo mundo tinha medo. Esaú conquistou a montanha de Seir e ele morava na casa que ele queria. Onde que Deus provou Esaú? Esaú tinha tudo que ele queria. Esaú era o machão, era o valentão. Esaú era o grande capaz. Onde que Deus provou Esaú? Onde que Deus aborreceu Esaú? Deus amou Esaú, Deus deu tudo para ele. Deus amou a vida dele, deixou ele escolher as 2 mulheres que ele queria. Era ímpia, pagã. Deus deixou ele fazer tudo do jeito que ele queria. Deus não odiou ele, não. Deus o amou. Agora vamos ver Jacó. A Bíblia fala, Malaquias capítulo 1, eu amei Jacó. Ah tá, o senhor amou Jacó. Tá. O nome do coitado já é ladrão. O nome do coitado já é usurpador. Ele teve que sair fugindo de casa por um complô da mãe dele.
O pai dele não entendeu nada da promessa de Deus e fez uma bênção equivocada. O pai dele agiu com preferência na casa. Ele foi o filho problema, fugiu de casa. Foi para a casa do tio. Chegou na casa do tio, ele que enganava todo mundo passou a ser enganado. E Jacó teve um problema no seu casamento. Ele trabalhou, ele fez tudo que tinha que fazer para ganhar uma esposa. E aí ele foi lá e ganhou outra. E aí o sogro dele falou, olha, trabalha mais 7 anos e eu te dou o que você quer. Ele foi enganado, o salário dele foi mudado 10 vezes. Ele teve que dormir no deserto. Ele passou inúmeras dificuldades. O val de Jaboque lutou com o anjo, foi tocado na coxa. Deus, o Senhor não amou Jacó. O Senhor odiou esse homem. O Senhor fez esse homem aqui passar perrengues muito maiores do que o irmão dele que o Senhor fala que o Senhor odiou. Não, Jacó eu corrigi. Jacó eu tratei. Jacó eu apontei os pecados. Eu não dei paz para Jacó enquanto ele esteve na terra. Tanto que quando ele chegou no Egito, Faraó vira para ele e fala assim, o senhor é Jacó, o pai de José. Aí meio que Jacó dá uma podada nele e fala assim, Faraó, os meus anos foram poucos e maus, e não chegaram aos dias das peregrinações dos dias dos meus pais. Jacó parece um homem assim meio amargurado, meio rancoroso. Jacó está falando assim, não, Faraó, vamos deixar a pompa. Eu vi a espada do furor de Deus. Eu fui muito tratado por Deus. Foi muito difícil passar por todas aquelas coisas. Mas eu estou aqui de pé. Eu estou aqui ainda pronto para honrar o nome do Senhor. E Esaú? Esaú não. Esaú viveu no que ele queria. Deus entregou Esaú para os seus próprios pecados. Esse é o pior juízo que pode acontecer na vida de alguém num país. É Deus parar de corrigir aquele povo. É Deus parar de corrigir aquelas pessoas. Mas aqui Abraão, o velho Abraão, mais uma vez passaria pela prova. Mais uma vez ele seria corrigido. Mais uma vez ele seria ensinado. E quem é ele? A Bíblia fala, disse Deus, Abraão. Ele não chamou Abraão, ô seu endemoniado, ô homem que eu estou irado, ô carne de pescoço, ô pessoa difícil. Deus chamou Abraão pelo nome. Deus o conhecia pelo nome. Deus sabia quem ele era. Lembra de João 10? Eu conheço as minhas ovelhas, eu as chamo pelo nome, elas me ouvem. Puxa, mas como é que Deus pode fazer isso com a pessoa que ele ama? Como é que Deus pode fazer isso com a pessoa que ele gosta? Aí Abraão responde, na maior simplicidade, eis-me aqui. Essa resposta vai aparecer 3 vezes no nosso texto aqui. Eis-me aqui. E em cada uma delas ela tem um significado impressionante. Em todas elas, quando Isaac chama Abraão, depois quando o anjo chama Abraão de novo, e aqui na primeira chamada nós vemos um homem disponível para ouvir e obedecer a voz de Deus. Irmãos, você ainda está disponível para ouvir a voz de Deus? Você ainda está disponível para Deus interferir nos seus planos? Você ainda está disponível para Deus trazer a revelação dele à sua vida e conduzir todo o curso dos seus caminhos? Abraão estava velho. Abraão podia falar assim, Deus, eu já conheço tudo que eu preciso de Deus. Eu já conheço tudo que eu preciso da palavra. Eu já está bom, Deus. O homem aqui continuava tendo fome e sede de Deus. Opa, Deus falou? Opa, Deus vai falar comigo? Eis-me aqui. Eu estou pronto para te ouvir. Se você lembrar, foi a mesma resposta que Samuel deu lá no livro de Samuel. Eis-me aqui. É uma resposta de alguém que está disponível. É uma resposta de alguém que falou assim, nossa, lá vem Deus com os pedidos dele. Tem que largar isso, tem que fazer aquilo. Nossa, Deus, eu estou condenado a ser crente. É a visão que muitas pessoas têm depois de muitos anos de caminhada cristã. Mas aqui não, aqui a gente vê Abraão. Deus, eu estou aqui. Eu estou disponível para o Senhor. Irmãos, Deus vai vir e falar audivelmente com você hoje? Não, não é isso que está falando, mas talvez uma cortada no trânsito, Deus quer ver sua reação. Talvez um não na empresa, Deus quer ver sua reação. Talvez ser corrigido profundamente por alguém, ser humilhado, Deus quer ver sua reação. E Deus está ali trazendo a palavra dele até você, e você fala assim, eu estou fora daqui, eu vou embora desse negócio. Eu não nasci para sofrer, não nasci para perder. Eu nasci para ser cabeça, para não ser caldo. Deus queima essas doutrinas.
Deus destrua essas doutrinas atuais. Porque não, nós nascemos para obedecer a Deus, nós não nascemos para ter o melhor dessa terra, nascemos para ter o melhor Deus desse universo. Amém. Oh, queridos, nós não nascemos para tudo dar certo, nós nascemos para viver o que é certo. E isso faz toda a diferença, porque com Deus aí não importa se você vai ter muito ou vai ter pouco, se você vai passar por coisas boas ou coisas ruins, eu estou com Ele. É isso que importa. Por isso que Abraão parecia um menino respondendo aqui para Deus: eis-me aqui, Deus. Estou pronto, Deus. O Senhor falou comigo, eu estou aqui. Só que Abraão não sabia o que ia acontecer no versículo 2 aqui. Abraão não tinha nem ideia o que Deus iria falar. Irmãos, Charles Spurgeon, interpretando essa passagem, ele diz que talvez não exista no Antigo Testamento um versículo mais maldoso, mais horrível e mais bem planejado por Deus para causar angústia, aflição e tristeza em alguém do que esse versículo. Parece que quem falou esse versículo é o Deus do Salmo 18, que das suas narinas sai fogo. Parece que quem falou esse versículo aqui é alguém que perdeu toda a compaixão, todo o carinho e toda a bondade pelo ser humano. Leia comigo. Fala assim: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Uma frase muito curta, uma frase muito direta, uma frase que não dá para a gente dizer que nós interpretamos errado, que nós não entendemos o que Deus estava falando, Deus falhou aqui a comunicação, não sei direito o que o Senhor quer, uma frase muito direta. Só que o que doeu ainda mais foi que quem falou isso aqui para Abraão não foi o inimigo, não foi o rei de Ur dos caldeus, não foi Abimeleque, não foi Faraó. Quem falou isso aqui era alguém que no versículo 15, no capítulo 15, tinha falado para Abraão: Abraão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Abraão, eu sou seu Deus, eu sou quem te protege. Agora quem protegia Abraão quer fazer o maior mal possível na vida de Abraão. Como é que você entende essas coisas? Como é que você concilia essas coisas no Evangelho? Como é que você concilia essas coisas na Escritura? Alguém que tinha falado para Abraão: Abraão, eu vou te defender, eu serei o seu escudo, eu vou ser o seu galardão, Abraão, eu serei o seu presente. Aí você olha aqui, ele fala: toma teu filho. Deus não dá saudação para Abraão, não fala bom dia, não fala nada. Toma teu filho, teu único filho Isaque. Gente, isso aqui é forte, porque Deus está falando assim: eu sei que ele é o teu filho, eu quero o teu filho. Por que ele falou isso aqui? Porque Abraão podia falar assim: ah, Deus, meu filho, tá, os nascidos da minha casa. Abraão podia ter apresentado Eliezer e falou assim: oh Deus, está aqui o Damasceno, leva aí, coitadinho, eu não gosto muito dele mesmo. Porque naquela época o mordomo, ele era alguém considerado da família, tanto que Abraão chegou a pensar que ele seria o herdeiro de Abraão. Deus vai e fala para ele: toma teu filho. Abraão, mais do que dia pensa: nossa, está aqui Eliezer, Eliezer, Deus te abençoe, vai lá meu filho, vai dar tudo certo. Não, Deus, para deixar mais claro: ei, teu único filho. Abraão talvez podia pensar assim: ah, não, tá, entendi, ele quer um filho de sangue. Ah, tá, ele quer um filho de sangue. Então, ó, vai para o deserto, acha Agar, procura Ismael, traz Ismael aqui para mim. Ele podia ter falado assim: nossa, Ismael, né, tadinho, nossa, meu menino, ele era tão bom nas coisas, manda Ismael então. Deus, para deixar de maneira inequívoca: Isaque, é ele, não é Eliezer, não é Ismael, eu quero Isaque. Por que Deus falou a palavra Isaque aqui? Porque em hebraico ela significa riso. Deus, que tinha dado alegria para Abraão através do nascimento de Isaque, agora daria a maior tristeza na vida de Abraão através da morte de Isaque. Você acha que Deus faz só o bem?
Você acha que Deus está com você só quando tudo está certo? Você acha que Deus está com você só quando todas as coisas correm bem? Ou Ele é o Deus das provas também? Ou Ele é o Deus das dores também? Ou Ele é o Deus das dificuldades também? Irmãos, a melhor maneira de nós conhecermos quem é Deus e o caráter de Deus é justamente quando mais dói, é justamente quando é mais difícil. Nós estamos vendo aqui um Deus que parece que perdeu toda a ternura, porque Ele acrescenta: a quem amas? Eu sei que você ama esse filho, Abraão. Eu sei que o que eu estou pedindo para você não é para você dar para mim meia hora da sua sexta-feira, não é para você dar para mim um evangelismo meia boca. Eu estou pedindo para você abandonar seus sonhos profissionais. Eu estou pedindo para você abandonar seus sonhos conjugais, antes de casar, sentimentais. Eu estou pedindo para você abandonar suas metas, seus planos. Só que aqui era mais profundo ainda. Porque aqui Deus estava falando assim: eu estou pedindo para você, como se fosse uma incoerência, abrir mão daquilo que eu mesmo te dei. Quantos pregadores já não passaram por isso aqui? Deus, o Senhor não me chamou para pregar? Por que o Senhor está me podando agora? Deus, o Senhor não me chamou para fazer a tua obra, para evangelizar, para cuidar, para fazer isso? Deus, por que isso está acontecendo agora? Por que o Senhor está me tomando algo que o Senhor mesmo me deu? Por que o Senhor está fazendo isso? Irmãos, essas incógnitas acontecem. E Deus sabe que nós amamos elas. E aí Ele fala: vai-te à terra de Moriá. Quando Ele fala vai-te aqui, a impressão desse verbo aqui é a seguinte: vás tu. Está na segunda pessoa do singular. Abraão, sem amigos. Abraão, sem escolta. Abraão, sem ninguém. Você vai sozinho. Tem provações que nós passamos nas nossas vidas, irmãos, que às vezes nem a esposa vai saber compartilhar delas conosco. Mas não são uma só carne? São. Mas você viu Abraão falando alguma coisa passar aqui? Ele ia partir o coração da mulher. Com certeza quem seria sacrificado seria Abraão. Sara mataria Abraão. Com certeza. Abraão aqui estava passando algo que tinha que ser com ele. Eu não estou dizendo aqui, nem apoiando um casamento que o marido faz uma coisa, a esposa faz outra, não é isso. Eu estou dizendo que talvez há momentos de dores e de angústias tão profundas no coração de um homem e de uma mulher, que o seu refúgio, mulher, não vai poder ser seu marido. Que o seu refúgio, marido, não vai poder ser nem mesmo a sua mulher. Você vai ter que obedecer estritamente a Deus. Deus falou: Abraão, você vai sozinho. Você vai passar por isso aqui e não vai haver amigos, não vai haver ninguém do seu lado. Tudo que você terá é a minha palavra. Irmãos, eu estou pregando hoje sobre Abraão e a perseverança dele, mas se nós fôssemos ler esse texto aqui como uma promessa que se cumpriria depois na cruz em Cristo, vocês iam ficar impressionados. Isso aqui é exatamente o que Deus fez com Jesus Cristo. Quando Jesus vai à cruz, quando Ele está lá e Ele fala: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele está querendo dizer assim: Deus meu, por que vou só eu para isso? Por que, Deus? Se você olhar aqui o versículo 8, você vai ver: e seguiam ambos juntos. Se você ver o versículo 6, vai falar: caminhavam ambos juntos. Deus, espera aí, desde a eternidade passada o Senhor fez um pacto, que o Pai separaria aqueles que Ele salvaria, o Filho morreria por eles, e o Espírito Santo garantiria a eficácia da regeneração no coração deles. Pai, a sua parte o Senhor fez, a minha obrigação agora é morrer, mas sozinho? Ambos andavam juntos. Pai, agora eu vou para o madeiro e eu vou sozinho? Meu filho, é sozinho. Aquilo que Cristo teve que passar na cruz foi Ele, sozinho. Contra quem? Contra o diabo? Contra quem? Contra quem pessoa? Contra Deus. Contra o Deus Todo-Poderoso. E o cálice da ira de Deus preparado sem mistura. Isso aqui é uma representação perfeita do que Cristo fez. Ele foi sozinho para cumprir a parte dele. Esse texto aqui ele é maravilhoso para mostrar o amor de Deus. Mas aí continua. Deus fala para Abraão assim: oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Gente, não tinha como Deus ser mais específico nessa passagem aqui. Por quê?
Deus falou para ele oferecer. Abraão, eu quero algo voluntário. Eu não quero algo murmurado. Eu não quero algo à força. Eu quero algo voluntário. Oferece. Tem que ser oferecido. Gente, isso aqui traz um ponto muito importante para as nossas vidas. Eu tenho certeza que vocês já ouviram várias mensagens sobre dar o seu Isaac, oferece o seu Isaac, dá o seu melhor para Deus. Mas dura que nessas mensagens, pastor Ivan, o pregador e quem está ouvindo não acredita mesmo que vai ter que dar o Isaac. Não acredita, não, isso aqui é figurado, isso aqui é mais ou menos, é claro que Deus não quer. Deus deixou claro quando ele falou a palavra holocausto. O holocausto é um tipo de sacrifício muito específico. Levítico capítulo 1 fala sobre ele. É uma oferta completamente queimada sobre o altar. Há outros dois tipos de oferta no Antigo Testamento. Sacrifício pacífico, que é aquele que oferece e participa junto do sacrifício, come dele. E há o sacrifício, a oferta movida, que o sacerdote participa dela. Ela é só apresentada diante de Deus, mas ela não é toda queimada, ela é para satisfação da classe sacerdotal. Aqui não. Aqui Deus falou, holocausto. Vai ser destruído. Vai ser dizimado. Aqui Deus não deixou lugar para dúvidas em Abraão. Abraão, eu quero um holocausto de Isaac. Ele vai se perder. Ele vai ser totalmente queimado sobre as chamas. Não é oferta pacífica, não é oferta movida. Vai ser destruído. E ele ainda pede, oferece-o ali. Ele pediu voluntariedade de Abraão. Irmãos, quantas pessoas não oferecem o seu Isaac? Não oferecem o que Deus pede, mas de uma maneira ou de outra acabaram perdendo aquilo e acabam achando que ofereceram. O que significa isso que eu estou querendo dizer? Tem muitas pessoas que dizem, Deus, eu disse adeus ao namoro. Deus, eu disse que eu não faria mais tal coisa. Deus, eu tirei tal coisa do meu coração. Deus, eu fiz assim. Quantas pessoas falam assim, nossa, mas eu já sofri tanto nessa área, eu já tive que pagar tanto nessa área, eu já fui tão tratado nessa área, Deus já me tomou tantas coisas. Não, gente, isso não é dar o Isaac a Deus. Dar o Isaac a Deus é dá-lo e falar, Senhor, está aqui, ele vai ser consumido, se o Senhor quiser, o Senhor devolve, mas para mim, eu o considero como morto. Infelizmente, durante a minha vida cristã, eu vi muitas pessoas que aparentemente tinham dado o Isaac delas a Deus. Aparentemente tinham renunciado fama, grandes posições sociais, tinham renunciado a uma boa carreira, tinham renunciado a relacionamentos. Você olhava para as pessoas e falava assim, puxa vida, ele renunciou àquela moça, ele renunciou àquela situação, ele renunciou por Cristo. Só que vai passando mais um tempo, a gente vê que não. A gente vê que não foi uma renúncia, mas foi que alguém tomou aquilo dele. Foi que para continuar sendo bem visto na congregação, para continuar sendo bem visto na igreja, para os irmãos não acharem que ele era menos espiritual, ele deixou. Mas secretamente no coração, estava lá ainda. Estava lá aquela cobiça secreta. Estava lá ainda a capa de Acã no acampamento israelita. Estava lá ainda o anátema. Ele não foi dado, ele foi arrancado de alguma maneira. Mas o amor por aquilo ainda estava lá. Saíram do Egito, é verdade, mas se lembravam tanto dos pepinos, se lembravam tanto das cebolas, nossa, se lembrava tanto de tudo que tinha no Egito. Saiu do mundo, mas rapaz, aquela balada era boa, hein, rapaz? Saíram do mundo, mas rapaz, aquela moça, por que eu não converti depois que eu fiquei com ela? Rapaz, aquele rapaz, por quê? Por que foi agora que eu converti? Aquela possibilidade, aquela situação, aquela circunstância. Deus, por que o Senhor não retardou um pouquinho a conversão para eu ter desfrutado dela? E Deus está falando assim, meu filho, eu nunca te conheci. Com o coração desse jeito, eu nunca te conheci. Então, o que nós vemos aqui na Escritura é que Deus pediu um oferecimento voluntário. Só que aqui agora é o mais fantástico, isso aqui é o mais extraordinário, versículo 3. Olha só, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus escravos e Isaac, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus tinha indicado. Um versículo só, Deus colocou toda a tristeza, angústia e assombro no coração de Abraão. Em um versículo só,
sem nenhuma palavra, Abraão responde de uma maneira que eu gostaria tanto que eu e você respondesse. Ele não respondeu com palavras. Sim, Senhor, eu vou. Sim, Senhor, Deus, eu quero. Oh, que evangelho glorioso, que doutrinas bonitas, mas não pratica nada delas. Aqui simplesmente a Bíblia fala o que Abraão fez. Ele se levantou. Ele não ficou remoendo na cama. Ele não ficou lá deitado. Provavelmente Deus falou com ele de madrugada aqui. Ele não ficou remoendo lá na cama e meio que assim, rapaz, e agora, né? Nossa, o sol não nasceu ainda, eu vou esperar mais um pouquinho, eu vou dormir um pouco mais, dá mais um tempinho. Abraão não ficou enrolando. A Bíblia diz que ele se levantou, e que ele se levantou de madrugada, ele levantou cedo. É como se a Escritura dissesse assim, você precisa obedecer e obedecer rápido. Quantas pessoas dizem, eu vou obedecer sim, pastor. Eu vou fazer sim, pastor. Mas quando, irmão? 2070. Quando o almoço. A pessoa não vai. A pessoa, pastor, disse, essa mensagem falou tanto com o meu coração, era exatamente o que eu estava pensando. Então, irmão, você me falou isso no dia 3 de dezembro de 1998. E não obedeceu até hoje. E não fez até hoje. Isso aqui é uma grande repreensão que o Senhor está dando para o pecado da indolência, para o pecado da preguiça. Nós somos comandados a fazer determinadas coisas e não as fazemos. Somos comandados a fazer determinadas coisas e arrumamos desculpas. Está frio, está difícil, está complicado. Ah, não, naquele jeito, daquela forma. Abraão não discutiu com nada disso. Abraão simplesmente acordou de madrugada e falou, vou fazer o que tem que fazer. Vou preparar meu jumento, vou levar 2 escravos. Pastor, olha aquela falha na sua pregação. Não falou que era para ele ir sozinho? Falou. Só que aqui Abraão está indo sozinho. Esses 2 escravos aqui jamais poderiam levantar a voz para Abraão. Aqui o pensamento de Deus, quando ele falou, vais tu, para ele não levar ninguém, era assim, Abraão, não leva Sara, não leva Eliezer, não leva ninguém dos seus amigos. Porque se você levar algum dos seus amigos que podem falar com você de igual para igual, eles podem tentar te ajudar a interpretar a palavra que eu falei para você. Não, olha, entregar o filho não é bem assim. Entregar o filho, Deus pode estar pensando que é para ele ser celibatário. Entregar pode ser outra coisa. Irmãos, quando Deus fala algo conosco, é claro, é direto e nos custa. Não consulta carne ou sangue, não. Vai e obedece. Não pergunta para outras pessoas, não. Não vai tentar tirar uma opinião ali, não, vai que alguém me fala uma coisa que eu não percebi e eu mudo um pouquinho a estratégia para atender a sua própria vontade. Não faça isso. Obedeça. Obedeça de maneira séria. Então Abraão falou, eu preciso de ajuda, mas eu vou levar esses escravos comigo, porque eles não podem falar comigo. E a Bíblia diz aqui ainda que ele rachou lenha para o holocausto. E ele foi para onde Deus tinha mandado. Por que Abraão rachou lenha? Porque ele ia para Moriá. Ele ia para um monte. Ele não sabia se ia ter lenha lá. Ele não sabia se quando ele chegasse lá teria lenha. E como ele não sabia que se teria lenha ou não, ele, para obedecer a Deus da forma que Deus tinha mandado, ele se preparou para obedecer a Deus. Muitas vezes nós, Deus, eu vou obedecer. Deus, o Senhor tem me incomodado há tanto tempo a pregar para aquela senhora. Deus, eu vou na casa dela. Eu vou lá, Deus. Mas a gente vai na hora que a gente sabe que a senhora não vai estar lá. Nós vamos na hora que a gente sabe que ela não vai estar em casa, que não vai ter ninguém em casa, e você chega lá, toca com o pai. Tá vendo, Senhor? Eu vim, eu obedeci. Jejuei, Deus, antes de vir. Orei, intercedi, Senhor. Ela não está aqui, Senhor. Ah, Deus dá vontade de pegar você e dar um safanão na orelha. Deus, eu vou honrar minha esposa, Deus. Eu vou, Senhor. Eu vou cuidar dela, eu vou fazer o bem para ela. Mas aí a gente não fala o restante da frase, só quando for conveniente para mim, Senhor. Você não se prepara para obedecer. Se você não se preparar para obedecer a Deus, qualquer percalço que aparecer no meio do caminho, você vai falar, oh Deus, aí, ó, o Senhor deu livramento. Qualquer coisa que aparecer no meio do caminho, você vai falar assim, oh Senhor, tá vendo? Eu estou sendo impedido de te obedecer. Eu queria tanto, Senhor. Se queria, você se prepararia para obedecer. Abraão aqui é um exemplo chamado pai da fé, porque as atitudes dele mostram que a palavra de Deus era uma ordem para ele.
e que a palavra de Deus tinha que ser cumprida, e que todos os recursos para cumprir essa palavra teriam que ser utilizados. Ele utilizaria todos os recursos. Ele utilizaria todas as capacidades que ele tivesse para cumprir a palavra do Senhor. Então o que ele faz? Ele vai. Ele vai. Ele chega no monte depois de 3 dias. O que será que passou no coração de Abraão nesses 3 dias? Andando, olhando para o filhinho do lado ali, olhando os servos. Talvez assim, pensando o que ia acontecer depois. Rapaz, quando eu voltar lá para Berseba, os meus vizinhos vão querer me matar. Eles vão olhar para mim e vão dizer que eu sou o homem mais sem coração do mundo. A minha mulher certamente vai me deixar. Eliezer, que era alguém que eu podia confiar tanto, ele vai olhar para mim com desprezo o resto da vida. É capaz de Ismael voltar e querer assumir o lugar dele. Abraão tinha tanta coisa para resolver. Para obedecer a Deus, Abraão tinha que passar por cima de tanta dúvida, de tanta coisa. Mas, gente, isso são só cortinas de fumaça que Satanás lança. Isso são só ilusões que Satanás lança. Porque o caminho mais próximo de nós obtermos o favor de Deus não é pensar o que vai acontecer depois que a gente obedecer. É obedecer. Deus vai se encarregar das consequências. Deus vai cuidar das repercussões. Simplesmente nós temos que obedecer. As repercussões e consequências Deus vai cuidar. E está lá esse Abraão, com tudo isso na cabeça, com tudo isso no coração, lutando em oração, para ele não achar que Deus era um carrasco, para ele não achar que Deus era mau. Mas, irmãos, é claro que Abraão não podia achar que Deus era mau. Esse homem aqui conhecia quem era Deus. E ele sabia que mesmo que Deus estivesse pedindo para ele uma coisa difícil demais, ele sabia que Deus tinha algum plano naquilo. Olha a resposta dele no 5. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. O coração de Abraão está exposto nesse versículo. Ele dá uma ordem branda, calma, para os servos dele. Ele fala o que vai fazer. Ele dá a descrição de tudo que seria resolvido. E ele fala: agora mesmo a gente está aqui de volta. Quantas pessoas, mulher, eu estou numa prova. Homem, eu estou numa prova, eu tenho que obedecer. Ó, fica quieto, não fala comigo, deixa eu orar. Ó, deixa eu ler a Escritura. Ó, não, nem olha para mim essa semana que está difícil e tal. Abraão não distratou as pessoas porque tinha que obedecer. Abraão não foi ríspido. Abraão simplesmente falou: olha, eu vou lá e eu vou adorar. Adorar. Adorar significa eu vou me prostrar diante de alguém que é digno. Como é que alguém que tinha pedido o filho dele, que ele mesmo tinha dado, era digno? Abraão enxergava Deus sendo digno dessa forma. Abraão enxergava Deus sendo amoroso dessa forma. Gente, isso aqui é uma coisa tão gloriosa para a nossa fé. Porque ele fala: voltaremos. É desse texto que Paulo fala que Deus, que Abraão acreditava, que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. É dessa passagem aqui. Porque Abraão fala: nós voltaremos. Abraão não sabia como, Abraão não sabia de que jeito, Abraão não sabia como Deus faria, mas Abraão sabia: nós voltaremos. O Senhor vai cumprir a promessa dele através de Isaac. Deus prometeu que ia ser através de Isaac, vai ser através de Isaac. Eu não sei o que Deus vai fazer, se o fogo vai apagar, se a faca vai estar cega, eu não sei o que vai acontecer, se o menino vai morrer e vai ressuscitar, eu não sei, mas nós voltaremos. Eu não desço daquele monte sem Isaac. E se nós aplicarmos isso para Cristo? É como se Cristo falasse assim: eu vou cumprir o mandato que o meu Pai me deu. Eu vou cumprir todas as coisas. Não sei como sairei daquele local. Não sei como descerei daquela cruz. Mas eu subirei. Eu direi: está consumado. Eu descerei e todos atrairei a mim e todos eu levarei ao Pai. Meu Deus do céu. É como se Abraão estivesse prefigurando tudo isso. É como se ele estivesse prefigurando tudo que Cristo faria. Você acha que a salvação de Deus é algo pequeno? Você acha que o trabalhar de Deus é algo pequeno? É a maior obra do universo. É a obra mais extraordinária do universo.
E ela está aqui, toda prefigurada. Voltaremos. Jesus falando com os discípulos: eu serei escarnecido dos sacerdotes, desprezado por eles, morto pelos romanos. Ao terceiro dia eu ressuscitarei. E só para vocês crerem, eu vou lá para Galileia. Me encontra lá. Gente do céu, que glorioso. Que glorioso Jesus fazer um negócio desse. Nós voltaremos. Abraão olhou aqui e falou: nós vamos voltar. E aí ele vai. E ele chega no lugar, versículo 9. Chegaram a um lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha. Amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar. Isaque se ofereceu voluntariamente. Cristo se ofereceu voluntariamente. Em cima da lenha. E estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o seu filho. Irmãos, é impressionante essa história de Abraão, porque você não vê Abraão nem orando. Abraão parece só uma máquina aqui. Ele nem ora, ele não, Deus falou, nós vamos embora. Irmãos, tem coisas da Escritura que elas são claras. Tem coisas da Escritura que a gente não precisa orar para entendê-las. Aqui, quando está falando, se abstenha de toda aparência do mal, é uma coisa incrível. Quer dizer exatamente o que está escrito. Se abstenha de toda aparência do mal. Não tem nada diferente aqui. Como está escrito, aquele que se arrepender e crer for salvo, é só isso que está escrito aqui. Não precisa de mais nada aqui. Quando está escrito que o homem, que o pastor, ou que o presbítero, ou que o bispo deve ser esposo de uma só mulher, em 1 Timóteo 3, não está escrito nada mais ali. Só está escrito marido de uma só mulher. É só isso. Não tem espaço para interpretação, não tem espaço para achar que é diferente, só está escrito isso ali. Irmãos, não ore pelas Escrituras, coisas que estão claras ali. As Escrituras estão aqui, basta nós estudarmos, basta nós procurarmos talvez alguém que nos explique, basta nós pedirmos o melhor explicador da Escritura, 1 João capítulo 3, não tem necessidade que alguém vos ensine alguma coisa, porque a unção que dele recebeste em vós permanece, vos ensina todas as coisas. Você pode ir ao Espírito, ele vai te conduzir ao significado claro da passagem. Gente, tem coisas que nós não precisamos orar. E é exatamente como Abraão fez aqui. Deus já tinha falado para oferecer, ele vai, edifica o altar, prepara todas as coisas, e como ele precisava obedecer, ele pega a faca e ele está pronto para dar o golpe no filho dele. E ele iria dar esse golpe. Ele estava totalmente pronto para isso. Se a história terminasse aqui, teria sido a história de um homem obediente a Deus. Ele fez o que precisava fazer. Acabou aqui a história, Abraão voltou para Berseba, explicou a situação para Sara e morreu esperando, confiando no Senhor, tranquilamente. Mas Deus não deixa a gente sem esperança. Deus não nos deixa sem direção. A história não termina aqui. E aí o versículo 11 fala: mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão! E ele respondeu de novo: eis-me aqui. Gente, isso aqui mostra: Deus, se for para matar, eu mato. Se for para parar de matar, eu paro de matar. Se for para amar, eu amo. Se for para odiar, eu amo. Deus, o que o Senhor pedir, eu vou fazer. É só isso que Abraão está mostrando aqui. Eu quero te obedecer, Senhor. Eu não quero saber o que os outros vão pensar, eu não quero saber como vai ser. Eu estou aqui, eis-me aqui. Eu estou disponível para o Senhor de novo. Só que esse eis-me aqui teve um gosto a mais para Abraão. Esse eis-me aqui teve um gosto de alegria para Abraão. É como se Abraão falasse assim: eu sabia, alguma coisa ia acontecer. Eu não sabia o que ia acontecer, mas alguma coisa iria acontecer. E aí ele para e o anjo fala: não estendas a mão sobre o rapaz e nada lhe faças. O anjo falou: para, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho.